Imagine um lugar tão hostil que um simples erro pode custar a sua vida em poucos minutos. Agora imagine que esses lugares existem de verdade, espalhados pelo planeta, silenciosos, belos e mortais. A natureza não é apenas paisagens lindas e momentos de paz. Ela também é imprevisível, extrema e cruel quando quer ser. E hoje, você vai conhecer os 10 lugares mais perigosos da natureza. Locais onde a vida humana vale quase nada diante das forças naturais. Então já se prepara, porque alguns desses lugares parecem saídos de filmes de terror, mas são 100% reais. Respira fundo. E vamos começar. O deserto de Danakil. Localizado na Etiópia, o deserto de Danakil é considerado um dos lugares mais inóspitos do planeta. As temperaturas frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius e quase não existe água potável. Mas o calor não é o único problema. O ar é carregado de enxofre e ácido, e o chão pode literalmente se romper a qualquer momento, revelando lava borbulhante logo abaixo. É como caminhar sobre a superfície de um planeta alienígena, um lugar onde o corpo humano entra em colapso rapidamente. Explorar Danakil sem preparação extrema é praticamente uma sentença de morte. O Triângulo das Bermudas. Durante décadas, essa região do oceano se tornou sinônimo de mistério, desaparecimentos e tragédias. Navios, aviões e embarcações inteiras simplesmente sumiram, muitas vezes sem deixar vestígios. Apesar de explicações científicas envolverem tempestades repentinas, correntes marítimas violentas e falhas de navegação, a verdade é que o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos trechos mais perigosos do oceano. Ali, o mar pode mudar em segundos. Ondas gigantes surgem do nada e a sensação de isolamento é total. Se algo dá errado, o oceano engole e não devolve. O Vale da Morte. O nome já diz tudo. O Vale da Morte, localizado nos Estados Unidos, não ganhou esse título por acaso. Esse é o lugar mais quente da Terra. Temperaturas acima de 56 graus Celsius já foram registradas ali. O calor é tão intenso que o corpo humano começa a falhar rapidamente. A desidratação acontece em minutos. O suor evapora antes mesmo de refrescar a pele. Existem relatos de pessoas que entraram no Vale da Morte sem preparo e simplesmente não conseguiram sair. O deserto não faz barulho. Ele não avisa. Ele apenas espera. A zona da morte no Monte Everest. Subir o ponto mais alto do planeta é o sonho de muitos. Mas poucos falam sobre o preço real dessa conquista. Acima de 8.000 metros de altitude, existe a chamada Zona da Morte. Ali, o oxigênio é tão escasso que o corpo humano começa literalmente a morrer. O cérebro entra em colapso. Os músculos perdem força. Cada passo exige um esforço absurdo. E o mais perturbador, centenas de corpos permanecem congelados no caminho, usados como pontos de referência pelos alpinistas. No Everest, não é raro passar ao lado de alguém que morreu tentando chegar ao topo e simplesmente continuar andando. O Lago Natron. À primeira vista, o Lago Natron parece até bonito. Águas avermelhadas. Paisagem surreal. Mas esse lago é extremamente letal. Sua água é altamente alcalina, capaz de queimar a pele, os olhos e os pulmões de quem entra em contato direto com ela. Animais que caem ali muitas vezes morrem quase instantaneamente. E o mais assustador é que seus corpos acabam preservados, quase como estátuas de pedra. É um lembrete silencioso de que na natureza, beleza e morte muitas vezes caminham juntas. A Ilha das Cobras. No litoral de São Paulo, existe uma ilha onde o ser humano simplesmente não é bem-vindo. A Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, abriga a maior concentração de cobras venenosas do planeta. Estima-se que exista uma cobra para cada poucos metros quadrados. O perigo maior é a jararaca ilhoa, uma espécie cujo veneno é até 5 vezes mais potente que o das cobras do continente. Uma única picada pode matar em poucas horas. O acesso à ilha é proibido por lei. Não por exagero, mas porque ninguém conseguiria socorrer você a tempo. O Lago Nyos.
Esse é um dos lugares mais silenciosamente mortais do mundo. Em 1986, o Lago Nyos, nos Camarões, liberou uma enorme quantidade de gás carbônico invisível. O gás desceu pelos vales durante a madrugada. Enquanto as pessoas dormiam, elas simplesmente pararam de respirar. Mais de 1.700 pessoas morreram sem nenhum sinal de luta, sem barulho, sem aviso. Animais, insetos e até plantas também desapareceram. Até hoje, o lago é monitorado constantemente. Porque se acontecer de novo, não haverá tempo de fugir. O deserto do Saara. O maior deserto quente do planeta não mata apenas pelo calor. No Saara, tempestades de areia podem surgir em questão de minutos, reduzindo a visibilidade a zero. A orientação se perde, o corpo entra em colapso. Durante o dia, o calor pode ultrapassar 50 graus. À noite, a temperatura despenca brutalmente. É um lugar onde sobreviver por um dia já é um desafio. Sobreviver por vários é quase impossível. A zona de exclusão de Chernobyl. Chernobyl é o tipo de lugar que prova que o perigo não precisa fazer barulho para matar. Décadas depois do maior desastre nuclear da história, a região continua sendo um dos pontos mais mortais do planeta. Não por causa de animais, não por causa do clima, mas por algo que você não consegue ver, cheirar ou sentir imediatamente: a radiação. Ali, o ar parece normal. As árvores crescem, os pássaros cantam, mas tudo está contaminado. A radiação penetra no corpo humano em silêncio, danificando células, alterando o DNA, atacando órgãos vitais pouco a pouco. O problema é que muitas vezes os sintomas só aparecem quando já é tarde demais. Existem pontos onde alguns minutos de exposição já representam risco real. Outros onde o solo é tão contaminado que continuará perigoso por milhares de anos. Cidades inteiras foram abandonadas às pressas. Escolas, hospitais, brinquedos, roupas, tudo ficou para trás, congelado no tempo. Hoje a natureza está retomando o espaço. Florestas crescem dentro de prédios. Animais circulam livremente. É bonito, mas mortal. Chernobyl é a prova de que, mesmo quando o ser humano vai embora, as consequências permanecem. O vulcão Nyiragongo. Se existe um lugar onde a natureza simplesmente não dá chance de sobrevivência, esse lugar é o vulcão Nyiragongo. Diferente de outros vulcões, o Nyiragongo abriga uma das lavas mais rápidas já registradas na Terra. Em algumas erupções, ela já atingiu velocidades comparáveis a um carro em avenida urbana. Isso significa uma coisa muito simples e assustadora. Não dá para fugir correndo. Quando o Nyiragongo entra em erupção, o tempo de reação é mínimo. Minutos podem separar a vida da morte. Em eventos passados, a lava avançou sobre cidades inteiras, engolindo casas, ruas, veículos, tudo o que estivesse no caminho. Algumas pessoas sequer tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. O chão literalmente se abriu e o fogo saiu de dentro da terra. Não há sirene suficiente. Não há plano perfeito de evacuação. O Nyiragongo lembra que o planeta está vivo, em constante movimento, e que nós apenas ocupamos a superfície por permissão temporária. A natureza não tem intenção, não sente raiva, não sente piedade. Ela apenas segue suas próprias regras. Os lugares que você viu neste vídeo são exemplos extremos disso. Cenários lindos, impressionantes, quase hipnotizantes, mas que escondem forças capazes de destruir vidas em segundos ou lentamente, sem aviso. Talvez o maior perigo não seja o vulcão, o lago ou o deserto. Talvez seja a ideia de que achamos que temos controle sobre tudo. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual desses lugares você jamais teria coragem de visitar? E se quiser continuar explorando os limites do nosso planeta, já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Porque no fim das contas, a Terra sempre dá a última palavra.